Nós temos com a presença do Alexandre Basílio Coura, chefe do cartório eleitoral, também José Carlos Gomes da Silva, técnico judiciário, que estão tecendo as informações a respeito sobre as eleições de 2016, as dúvidas que surgem na cabeça dos eleitores, a questão que pode e o que não pode, foi debatido aqui no espaço do programa Variedades Tupã. Nós passamos novamente a palavra para o Alexandre, que estava concluindo as suas explanações a respeito das informações sobre as eleições, as dúvidas dos eleitores. Para você, Alexandre. Marco, pois é isso. Agora, com relação, a gente já esclareceu algumas dúvidas que são muito recorrentes dos próprios eleitores, mas tem algumas situações que vêm acontecendo também por parte dos políticos e dos eleitores, daqueles pretensos dos candidatos à eleição ou à reeleição e também dos eleitores. Um dos problemas mais graves que vem acontecendo no Brasil inteiro é a questão de doação eleitoral. A gente sabe que a legislação sofreu algumas alterações e agora as pessoas jurídicas elas não podem mais doar para os seus candidatos. Anteriormente elas podiam doar até 2% do faturamento do ano anterior, mas agora elas não podem mais doar e só resta aos próprios eleitores doarem para aqueles candidatos que eles apoiam. Os eleitores, como é que funciona? O que diz a legislação a respeito da doação a partir dos eleitores? Para você saber o quanto você pode doar, Marcos, você precisa analisar qual foi a sua declaração do imposto de renda do ano anterior. Então a gente está em 2016, eu preciso saber quanto você declarou em 2015 e ao saber quanto você declarou, eu calculo 10% daquele valor. Aquilo é o que você pode doar. A pergunta mais recorrente é aquela: olha, mas eu não declaro imposto de renda porque eu sou isento. Eu posso doar? Pode, você até pode doar. A gente verifica a faixa de isenção e vamos tirar como exemplo uma faixa de isenção de 27 mil. Quem ganha até 27 mil por ano, ele não precisa declarar imposto de renda. Essa faixa talvez tenha o valor seja um pouco diferente, mas estou citando como exemplo. Quem ganha até 27 mil não tem, está desobrigado a declarar imposto de renda. Então, nesse caso, se ele ganha até 27 mil, ele poderia doar, em tese, até R$ 2.700. Qual é o grande problema que vem acontecendo em Tupã e em todo o Brasil? Pessoas que são beneficiários do programa Bolsa Família vêm realizando doações para os seus candidatos. Existe uma crença, são duas possibilidades. A primeira possibilidade é que essas pessoas elas estão fraudando o programa Bolsa Família. Porque se ele faz uma doação eleitoral, é porque ele não precisa do programa. Então a gente tem alguns casos aqui em Tupã, por exemplo, de pessoas que recebem R$ 79 a R$ 80 reais por mês do programa Bolsa Família e ao mesmo tempo doaram para os seus candidatos R$ 800 reais. Então como é que ele pode doar R$ 800 reais, sendo que ele recebe isso por ano do Bolsa Família? Então das duas, uma. Ou essa pessoa teve o seu nome utilizado para doação, houve uma fraude utilizando o CPF, o nome da pessoa, e ela assinou desconhecendo o que estava assinando. É a primeira possibilidade. Os candidatos que receberam essas doações usaram, por meio de um estelionato ou por meio de uma fraude, usaram o CPF daquele eleitor, fizeram com que o eleitor assinasse, desconhecendo o que estava assinando e dizendo que estava doando, quando na verdade não doou nada. Ele simplesmente assinou como se estivesse doando. Essa é uma possibilidade. E a segunda possibilidade é exatamente a fraude no programa Bolsa Família. Pessoas que não precisam daqueles valores estariam recebendo os valores e doando para os seus candidatos por algum outro interesse político ou de algum cargo ou qualquer coisa assim. Então essa é uma preocupação e a gente, nesse caso, a própria Justiça Eleitoral pede que a gente divulgue essas informações, tendo em vista que o processo de prestação de contas para as eleições é o processo eleitoral mais longo que a gente tem. Ele começa antes do pleito e só termina depois do pleito. E se os candidatos não doarem, não registrarem e prestarem essas contas a contento, eles sofrem inclusive com relação a uma restrição à sua diplomação. Se ele não presta suas contas a contento, até a data da diplomação, mesmo que ele tenha sido eleito, ele não é diplomado, ele não assume. Então esse processo de prestação de contas é muito importante. Para o candidato, nesse aspecto, ele não vai ser diplomado. Para os eleitores, ele ainda vai passar pelo Ministério Público para saber se houve fraude por parte dele ou se ele foi utilizado. E aqueles que são beneficiários do programa Bolsa Família, se for comprovado que eles são beneficiários e que doaram de livre e espontânea vontade, eles provavelmente vão ser retirados do programa. Então, muito cuidado você, eleitor, quando for chamado por qualquer um representante de candidato ou por candidato, se for solicitado a você que assine algum documento, muito cuidado, porque esse documento que você está assinando, pode ser que esse documento seja um recibo de doação eleitoral. E se você assina esse recibo de doação eleitoral, o que você está dizendo naquele momento é o seguinte: estou doando para o meu candidato R$ 800.
Por que os candidatos, alguns candidatos no Brasil vêm fazendo isso? Porque, pense bem, se o candidato ele tiver 50 mil reais para investir na eleição dele, mas ele não tiver como declarar a origem desses valores, um dinheiro oriundo de corrupção, por exemplo, não estou dizendo que é o caso de Tupã, claro, mas vem acontecendo no Brasil inteiro. Se esses 50 mil reais são valores oriundos de corrupção, ele precisa, de alguma forma, fazer com que esse dinheiro se torne lícito. E o que ele faz? Ele pega pessoas que poderiam doar dentro dessa faixa de isenção de imposto de renda e faz com que eles simulam a doação por parte desses eleitores. Então esses eleitores, cada um doa 800, 500 reais, 600 reais, até completar os 50 mil. Dessa forma ele torna lícito os valores, né, tendo em vista que está dentro da faixa de possibilidade de cada eleitor, até R$ 2.700, ele torna lícito os valores. Mas só que o nosso sistema hoje de prestação de contas ele faz batimentos com vários outros órgãos. Então, qualquer doação, qualquer movimentação de valores destinados à campanha, o sistema ele faz os batimentos entre o CPF de doador e da pessoa que está recebendo os valores, do candidato, no caso. E quando ele faz esses batimentos, a gente sabe exatamente a origem e destino de todos esses valores e o próprio sistema já lista as incompatibilidades. O sistema questiona. Operador, observe, essa pessoa que doa esses valores para os candidatos, ele é beneficiário do programa Bolsa Família. Sim. Existe uma grande chance de haver alguma irregularidade nesse caso. E a gente tem que fazer a investigação enviando para o Ministério Público. Então, muito cuidado. Muito bem. O Alexandre está fazendo esse esclarecimento aí para você ter cuidado no que for assinar, né? Está chegando pergunta dos nossos ouvintes aqui, mas logo após a gente vai fazendo essas perguntas aí. Vamos deixando então o Alexandre e o José fazendo essas explanações a respeito das informações sobre as eleições, as dúvidas que com certeza o eleitor tem. Zé, tem mais alguma coisa para nós aí? É importante destacar que algumas sessões, esse recado é para os eleitores do município de Jari, muita atenção. Nós temos 2 locais em Jari que não vão funcionar sessões eleitorais, que é a sessão lá da escola do Passo dos Cardoso, que vai funcionar na Escola José de Alencar, no Rincão de Santiago. E ter a sessão antiga da linha Tamboretã, que funcionava lá na divisa com o município de Toropi. Essa sessão vai funcionar junto à sessão do Salão Comunitário do Rincão do Souza. Nestes 2 casos, nós vamos ter um horário de ônibus pela manhã para trazer as pessoas lá do Passo do Cardoso até a Escola José de Alencar. Esse ônibus são apenas 47 eleitores. Então vai ter um ônibus lá às 8 da manhã, vai pegar esse pessoal, vai levar até a Escola José de Alencar para que eles votem, e ao término da votação de todos, eles serão novamente, o ônibus retorna para deixá-los em casa. Uhum. Quer dizer, em casa não, para largar no mesmo local lá onde pegou. E a mesma coisa vai ocorrer lá na seção da linha Tamboretã, ali passando pela Água Fria. Só que como são cerca de 70 pessoas, nós vamos ter um horário de ônibus pela manhã, também saindo de lá às 8 da manhã, e um outro horário de ônibus à tarde. Uhum. Então o pessoal isso lá no município de Jari. São as sessões lá do Passo dos Cardoso e da linha Tamboretã. Todas as sessões eleitorais de Tupanciretã vão ter funcionamento normal, né? O pessoal pode ficar despreocupado. Todas as sessões de Tupã vão ter o funcionamento normal. A gente conseguiu completar o quadro de mesários em todas. A única ressalva aí, os mesários estão devidamente treinados para dar as orientações para os eleitores nas sessões seguintes, para as próximas eleições. Sim. Importante destacar que, após a revisão biométrica, durante a revisão do eleitorado que ocorreu agora, que foi finalizada em março, todos os eleitores do município de Tupanciretã foram colocados para votar nas sessões mais próximas de suas residências. Ou seja, o que a Justiça Eleitoral entende? Que não há mais a necessidade do transporte de eleitores no dia da eleição por parte da Justiça Eleitoral. Repetimos, vamos lembrar que o transporte de eleitores por parte de candidatos ainda é crime eleitoral, ele não pode ocorrer. Então é o seguinte, mas qual é a grande diferença? É que pelo trabalho preparatório da eleição desenvolvido pela Justiça Eleitoral de Tupanciretã, todos os eleitores estão votando no local de votação mais próximo de sua residência. Então não vai haver transporte para o município de Tupanciretã. Muito bem.
Esse é o José Carlos Gomes da Silva, técnico judiciário, trazendo essas informações, as dúvidas dos nossos ouvintes. Alexandre, mais alguma coisa? Bom, uma última informação importante, que a gente acredita que seja bastante importante, é a respeito da tranquilidade do pleito no dia da própria eleição, no domingo. O que acontece aqui é o trabalho dos fiscais. A gente sabe que pela legislação, cada partido ele pode eleger 2 delegados, ele pode escolher 2 delegados para trabalhar por município e pode também ter 2 fiscais para cada mesa receptora de votos. Então, para cada urna eleitoral em funcionamento, cada partido pode ter até 2 fiscais. O que a legislação diz a respeito desses fiscais? Em primeiro lugar, esses fiscais eles não podem entrar os 2 ao mesmo tempo em cada local de voto, em cada mesa receptora ali, em cada sala de aula ali onde estiver uma urna, a gente só pode ter um fiscal de cada vez. Então, se você está no partido A e tem os seus 2 fiscais, você tem que dizer para esses fiscais que naquela sala de aula só pode entrar um de cada vez. Não podem estar os 2 fiscais ao mesmo tempo. E um dos grandes problemas é que os fiscais insistem, isso em todo o Brasil, eles insistem em tentar organizar fila, em ficar conversando com os eleitores nessas escolas, em fazer o trabalho que não é deles. E se houver, por exemplo, a constatação de que um fiscal está ali na fila, fazendo boca de urna, conversando com os eleitores, tentando fazer ali, fazendo uma última tentativa de angariar algum voto, isso a gente pode considerar, nesse caso, como boca de urna e cabe até, no dia da eleição, cabe até prisão em flagrante. Então, é prisão em flagrante daquele que for constatado, mesmo que seja como fiscal, que ele está fazendo naquele momento boca de urna nas filas. Então, o trabalho do fiscal é simplesmente perceber, organizar, analisar a regularidade do pleito. O que ele tem que fazer é verificar, por exemplo, na abertura dos trabalhos, se a zerésima foi impressa com perfeição, verificar se há qualquer tipo de irregularidade com relação à identificação dos eleitores. Todo esse processo, se ele perceber alguma irregularidade, ele tem sim autoridade naquele momento como fiscal para interromper o pleito e apresentar peças ali, são peças que já estão previstas na legislação para que ele possa disciplinar o pleito. Então ele pode apresentar reclamações, chamar o juiz a decidir a respeito de alguma situação, mas o que ele não pode fazer é ficar tentando organizar as filas, conversando com os eleitores, disciplinando questões que estão além do seu trabalho, da sua razão de existir. Induzindo, por exemplo, a votação. Ele não pode, por exemplo, tentar ajudar um eleitor a votar. Nada disso ele pode fazer. A única coisa que ele vai verificar é a regularidade do pleito. Ele vai analisar se a zerésima foi impressa com 0 votos, se foi seguida a legislação no processo de impressão, de início dos trabalhos, se está havendo qualquer tipo de atuação equivocada dos mesários ao reconhecer ou ao identificar um eleitor ou ao permitir que o eleitor vote, se está havendo tratamento regular daquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, se estão sendo resguardados os direitos delas. Isso sim é um trabalho do fiscal com relação ao local de votação. Ele não organiza fila, ele não cuida da escola, ele não cuida de nenhuma outra situação, como, por exemplo, o José sempre conta dos fiscais em outras eleições tentando organizar o estacionamento na porta da escola, dizendo quem podia e quem não podia parar de acordo com os adesivos que estavam nos carros. Isso, no dia da eleição, pode ser considerado crime. Então, muito cuidado, você, fiscal de boa fé, que vai trabalhar nas eleições, esteja atento ao que a legislação diz a respeito das suas responsabilidades. Você não tem que organizar fila, você não tem que cuidar da escola, o seu trabalho é verificar a regularidade do processo eleitoral. Então, o seu trabalho é ficar dentro da sala de aula, um de cada vez, nunca os 2 fiscais de cada partido ao mesmo tempo, um de cada vez dentro daquela sala, onde há uma mesa receptora de votos. Verifique a regularidade do pleito, principalmente no começo dos trabalhos, no final dos trabalhos. É muito importante para a Justiça Eleitoral que haja a participação desses fiscais exatamente para que haja ali uma transparência do pleito. Muitas pessoas desconfiam do pleito, mas eles não se lembram de que há 2 fiscais de cada partido por local de votação, por mesa receptora. Então aqui, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui em Tupã-Seretã, são 54 mesas receptoras. Se a gente tem 54 sessões eleitorais, são 54, são 2 fiscais para cada sessão, 52, aliás. Então são 104 fiscais por partido. Ele pode escolher. Então olha quantas pessoas fiscalizando o pleito. Só que essas pessoas, esses fiscais, eles têm que estar cientes do seu trabalho, da sua responsabilidade. Nada de organizar fila, nada de cuidar da escola. O seu trabalho é fiscalizar a mesa receptora de votos e o trabalho dos mesários. Esse é o trabalho do fiscal. Se houver qualquer irregularidade, ele pode ali apresentar a reclamação, ele pode vir a chamar a junta eleitoral a decidir, o juiz a dar a devida resposta a qualquer tipo de contenda, a qualquer tipo de problema jurídico ali, judicial que estiver no momento da votação. Então qualquer
tipo de dúvida ou problema, aí sim o fiscal é a atuação dele. Agora, nada de organizar filas, nada de tentar convencer o eleitor, nada de fazer uma última tentativa de angariar votos, isso tudo é considerado boca de urna e ele pode inclusive ser preso em flagrante nessa situação. Nada também de roupas padronizadas, nada de propaganda. O trabalho do fiscal é um trabalho extremamente importante, mas precisa ser profissional. Naquele momento ele deixa de ser partidário, embora ele esteja ali representando ali os interesses do seu grupo, mas ele tem que deixar de agir como cabo eleitoral para se vestir como fiscal. E sim fiscalizar todo o pleito para ver se existe alguma irregularidade. Quer complementar com alguma coisa a respeito dos fiscais? Penso que é importante que os fiscais tenham em mente que o seu trabalho é fundamental. Mas que não esqueçam, por exemplo, toda eleição a gente recebe, conforme o resultado que sai, normalmente a parte que perdeu a eleição reclama de fraudes, reclama de irregularidades possíveis, presumidas. Vamos lembrar, por exemplo, que nesta eleição nós já fizemos auditoria das urnas eletrônicas durante 2 vezes. Infelizmente, aqueles partidos e aquelas pessoas que publicamente passaram os últimos 2 anos denunciando fraude na eleição passada, embora tenham sido convocadas e avisadas e cientes das auditorias, não compareceram a nenhuma. Então é importante que o fiscal perceba que a função dele se reveste de maior importância dada essa necessidade de auditoria e de fiscalização do processo. Ele não pode se omitir disso, mas ele também não pode extrapolar isto. Caso concreto, Escola Flori Cruel, na eleição, no primeiro turno de 2014, havia na entrada do salão onde funcionam as 3 sessões um verdadeiro corredor polonês com fiscais de ambos os lados e os eleitores tendo que entrar ali pelo meio. A orientação que foi dada, a partir disso tudo que o Basílio colocou, a orientação que foi passada aos presidentes de sessão nos treinamentos é que façam a advertência aos fiscais sobre qual é o seu papel e, caso não resolva, o presidente de sessão tem a autoridade de solicitar a força policial que faça a retirada da pessoa que estiver obstruindo o processo de votação, seja ela fiscal ou não. Muito bem, nós pedimos mais um time na programação para nós voltar no próximo bloco para o nosso encerramento e para já suprir essas informações para o nosso ouvinte que estão ligados com a programação, atenta a essas informações das eleições de 2016, falando aí com o Alexandre Basílio Coura, também o José Carlos Gomes da Silva do Cartório Eleitoral.